Então, Alex, aí para quem não te conhece aí, cara, te apresenta aí, faz favor aí. Conta um Bom, pouquinho assim, né? um resumo aí do atleta aí, do onde que tu é. Então, bom, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alex Pires, sou natural de Sapiranga, né? Aí no Rio Grande do Sul. Ah, comecei no atletismo em 2007, né? Depois de 4 anos, fui para o atletismo paralímpico, né? E daí foi quando a minha história aí começou a trilhar um caminho ah, mais glorioso, né? Que a gente vai contar um pouco mais aqui para vocês, né? E a história aí que não foi fácil, mas graças a Deus a gente tá aí no caminho certo. Então, tu começou em 2007, né? Ali, os primeiros Isso. passos ali, né? E por que tu começou a correr, cara? Quantos anos tu tinha na época também, meu? Quando tu começou, Então, em 2007? eu tinha 17 anos, né? Sempre gostei de esporte, então antes disso eu jogava futebol, gostava mais até mesmo do futsal. E as categorias elas foram terminando, né? Mas como eu sempre gostei do esporte, de esporte em geral, eu sempre pensava assim, se não desse num, eu ia tentar alguma coisa ou outra. Tanto que ao longo da minha vida até no próprio colégio, uh, já quase disputei Olimpíadas escolares até em salto em distância. Uma vez acabei indo para uma seletiva de jogos escolares de vôlei que eu acabei passando, mas depois, guri novo, desisti de participar, não quis participar. Então, sempre Aham. gostei de esporte, né? E o atletismo, na verdade, foi quando o futebol já não deu mais, né? Uns anos antes, uh, teve uma rústica, né? O popular aí do Rio Grande do Sul da corrida de rua. Uh, e eu queria já ter participado, acabei não participando. E né, em 2017 teve de novo, e daí eu vi a oportunidade de me inscrever nela e acabei me inscrevendo, né? Na época, a distância que eu iria correr era 2,4 km e acabei vencendo na categoria, então me motivou a seguir adiante, né? Né, depois da primeira prova ali, o bichinho pica, né, Alex? Daí o cara pega gosto. Ainda mais quando acaba facilitando um pouco a questão de ter ganhado a categoria, então serviu como uma motivação a mais, né, para seguir Alex, adiante. aham. E então tu já tá há 13 anos aí, né? Começou em 2007, tu falou, né? Isso, E é. Na verdade, vai fazer 13 anos agora em agosto, né? Porque foi em agosto que eu comecei. Então, estamos há um mês aí, praticamente 13 anos. então, como tu já te apresentou, né? Tu é atleta paralímpico. Então, só para a galera entender, né? Então, né, tu é a parte do atletismo, né? Atualmente, nas distâncias mais longas, está correndo maratona, né? Mas já fez, né, provas curtas também. Do 800 a maratona, né? Como às vezes tu Sim, comenta, né? E ambas as distâncias, né? Tu foi muito bem, né? E sim. como é que funciona as categorias, Alex, para o pessoal entender em qual categoria tu se enquadra também? Como é que funciona? Então, na verdade, assim, no Paralímpico, né, pelo fato da variedade de deficiências que tem e graus também de cada deficiência, a gente chama de classes, né? São as categorias, são as classes. Então, cada classe, na verdade, ela é composta pelo seguinte, não, por exemplo, no atletismo, vem da parte do inglês, então de tracking, de tracking, então é T, né, do tracking, e do lado vai um número que é correspondente a uma classe de deficiência. Por exemplo, eu sou da T46, que é para deficiente membro superior, né? Claro que tem outras categorias de membro superior, que nem tem a T45, a minha T46 e tem a T47, mas isso é variação de grau de deficiência e às vezes até de uma prova para outra. Por exemplo, a T47 é uma classe específica de velocidade, então não existe prova de fundo nela. A T46 já tem a de fundo.
né? Então, tem essa diferenciação. Por exemplo, para outras classes de deficiência, por exemplo, visual, também são 3 graus de deficiência. Por exemplo, o cego total, que é a categoria T11, a T12, que enxerga um pouco, mas o grau ele é um pouco baixo, então o atleta tem a opção de correr com guia sim ou não, e tem a categoria T13, que enxerga mais que o T12, né? E já corre sem o próprio guia. Ele tem uma limitação de visibilidade, mas já corre sem guia. E assim sucessivamente outras classes, como de cadeira, enfim, tudo mais. Então varia bastante, né? Claro, às vezes as pessoas, às vezes por um pouco de falta de informação, às vezes elas olham, principalmente para mim, elas pensam, e também associam a questão da performance que eu tenho, elas associam que, mas o fulano ele tem uma vantagem, que de acordo com o regulamento, às vezes não, e no meu caso, às vezes até é pior do que propriamente, por exemplo, uma comparação. Um atleta que é da minha classe e é amputado, por exemplo. Para ele, é mais fácil correr daquela forma do que eu com um braço desse jeito, porque eu tenho um peso a mais ali e eu tenho que fazer um movimento de alguma maneira. O outro atleta já não. Ele já está adaptado ao corpo dele daquela forma, sempre foi assim, então ele não tem, ele só não tem. Então ele não precisa fazer nenhum tipo de movimento extra, compensatório, enfim, né? Então essa é a grande diferença, né? Então, E rola, basicamente... assim, às vezes na discussão, Alex, às vezes entre os próprios atletas da categoria, assim, eu Então, acho que não, né? Então, hoje em dia, por exemplo, não tem tanto isso especificamente, tá? Mas, que nem, por exemplo, um grande exemplo, tá? De 2012 para cá, tinha muito mais atletas dentro da classe. Então, tipo, por exemplo, assim, a minha deficiência, ela é do ombro para baixo, né? Tipo, é da linha do ombro até o cotovelo. Antes tinha alguns atletas que eram amputados, só que eles eram amputados, por exemplo, um pouco acima do punho, ou no punho. Então o cara só não tinha a mão. Então, tipo assim, aí sim o cara leva uma vantagem porque ele faz o ângulo de 90 graus dos dois braços perfeito, e contra um atleta que não faz, ele ganha, ele tem essa vantagem. Então, por conta disso, de 2012 para cá, o IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, acabou reclassificando todos os atletas da classe e, numa palavra mais específica, acabou deixando alguns atletas inelegíveis para a classe, que quer dizer o quê? Eles não podem competir dentro da classe, ou eles teriam que mudar de classe, né? E daí aí alguns atletas tiveram que mudar para a classe T47, só que aí é que tá o problema. Tipo, na 47 não tem meio fundo, então o cara não vai mais poder correr meio fundo e nem fundo, porque era considerado um ganho como se fosse um doping, entendeu? Uma vantagem que ele tinha com os outros atletas. Mas hoje já não tem mais, né? Claro, eu assim, já faz alguns anos que eu fiz essa reclassificação, né? Foi 2012, 2013, então, tipo, acredito que nem vou mais precisar passar de novo, mas se tiver que passar, a gente passa, né? Na verdade, a gente é uma junta médica, onde tu apresenta exames, eles te avaliam, tudo mais, te avaliam dentro da pista também, para ver se durante a avaliação lá no consultório não estão tentando burlar, né, ou enganar de alguma maneira. Então, tipo, quando eu fiz essa reclassificação, eu lembro que eles me avaliaram dentro do consultório e deixaram lá anotado do lado como uma observação de review durante a competição, que foi numa competição, para ver se eu correndo era diferente daquilo que eu estava apresentando. Então, e daí, graças a Deus, né, deu tudo certo e estou aí até hoje. Mas por conta disso, agora que tu falou, até sofri um pouco logo nesse período que teve de reclassificação. Passei por um período de meio que um bullying, né? De atletas que não tinham coragem de vir diretamente falar para mim sobre isso.
que falavam para outros, falavam para os meus amigos, ou às vezes me mandavam mensagem por perfil fake no Facebook, tentando me... Capaz. Tipo assim, o cara não tinha capacidade de me ganhar na pista, ele queria me tirar da classe de tudo quanto era jeito, entendeu? Então, mas Aham. faz parte do jogo. Ah, com certeza. E, e como foi essa questão de tu ver assim que, né, tinha um talento para coisa, né? E como é que foi essa questão assim de corro bem, posso competir, eu acho que dá para competir. E como é que foi assim depois, né, a questão das competições que tu começou a participar, né, depois que tu se encaixou Sim. nessa categoria também, né? As Então, principais conquistas, né? aham. Então, na verdade, assim, a questão do talento, eu acho que assim, eu até acredito que eu tenho um talento, mas eu acho que só o talento por si só ele não vale muita coisa, Ah, sem né? dúvida. Eu acho que a questão do trabalho ela é fundamental, né? Então, assim, claro que, por exemplo, um exemplo grande que me fez também seguir além nisso foi o meu primeiro 10 km, né, que eu fiz. Foi em 2007 mesmo, praticamente uma semana depois que eu corri essa minha primeira prova de 2.400. Né, eu corri meu primeiro 10 para 40 minutos e 30 segundos. Então, tipo, para um atleta que não tinha nada de treino, correr um 10 para 40, que é média aí de 4 por quilômetro, 4,1, não dá isso, ou dá um Aham. pouquinho mais, mas é difícil. A gente sabe que hoje para correr para 4 quilômetros não é qualquer um sem treino que faz, né? Então, isso também, por conversar com pessoas que já estavam há muito mais no esporte do que eu, eles me falavam que eu tinha talento para isso, e isso também me ajudou bastante a seguir adiante, né? E depois disso, é claro, depois disso eu segui, né, no esporte, Aham. treinando bastante, né? Os meus primeiros 4 anos ali foi trabalhando 8 horas por dia, treinando à noite, um turno só. Nesse meio período também teve um período que eu estava estudando, então fazia as três coisas, que não durou muito tempo, porque ninguém é uma máquina para conseguir fazer as três coisas num período tão curto, né, de tempo, e daí eu optei por abrir mão dos meus estudos e focar mais no trabalho que me mantia dentro do esporte, né, e num Aham. período eu cheguei a fazer isso. Uh, Fui evoluindo aos poucos, né, com o Tu passar logo do foi pra tempo. Sojipa, Alex. Não, na Sojipa eu fui em 2010, tipo, eu fiquei 4 anos, final de 2010 e início de 2011. Então foram 4 anos correndo só prova de rua. Eu fui para Sojipa basicamente no período que eu comecei a buscar informação para mim ir para o Paralímpico, porque antes disso eu corria 5 e 10 de rua, né? E com isso, passei por muita coisa, né? Tipo, trabalhar muito e ter que focar também bastante na questão dos treinos. Teve um período da minha vida que foi bem difícil, até na questão motivacional, que como guri, né? Tipo, 2007, 2008, que guri trabalhando, cansado. Tinha semana que às vezes eu treinava 2 dias, comecei treinando, era 7 dias na semana de treino, às vezes treinava 5, teve outra semana eu treinava 4. Chegou, cara, que chegou num período que eu tava assim, porque tipo assim, eu não tava conseguindo evoluir, e também daí tinha mais o fator do trabalho. Daí teve semana que eu treinava dois períodos, ou às vezes quando evoluía segundos, e isso não aquela mania do cara achar que tem que evoluir mais. Só que aí é que estava o problema. O que que eu fazia de errado na época? Todo final de semana eu queria estar competindo prova em Porto Alegre de rua. Então, às vezes, abria a mão de treinar para mim competir. E isso fazia com que eu perdesse treino importante para mim evoluir. Quando eu comecei a me dar conta dessa situação, né? E daí eu cheguei e pensei assim, bom,
Ou eu treino de vez e não e treino todo dia e paro de competir muito, ou eu paro de correr e vou trabalhar e não quero mais saber de correr. Cara, sem mentir, eu fiquei 3 semanas. Eu me coloquei à prova do esporte e foi essa. Eu fiquei 3 semanas sem correr, sem fazer nada, 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 nada. Na terceira semana eu já não aguentava mais ficar em casa sem fazer nada. Eu pensei assim, não, já que eu não aguento ficar em casa, então assim, se eu voltar, eu vou voltar com tudo e não vou mais faltar em treino nenhum, vou treinar toda hora. E foi o que eu fiz, cara. Dali em diante eu nunca mais deixei de treinar, foquei muito mais e tá aí né, o resultado. Depois disso ali em 2010, como eu falei, final de 2010 comecei a treinar na Sojipa daí com o Léo já. Antes disso eu treinava com assessoria de corrida de rua. E daí a gente acabou despontando, né? E acabei começando a correr também meio fundo, que é uma das histórias do porquê que eu saí do 5 e do 10 para ir para o meio fundo, foi que eu acabei, como no Paralímpico, isso também é uma coisa que às vezes acontece dentro do Paralímpico, tá? Nem todas as classes de deficiência têm todas as provas. Então, nas principais competições do mundo, como Jogos Paralímpicos e Campeonatos Mundiais. Então, na época, quando eu comecei a correr no Paralímpico, eu queria muito ir para Jogos Paralímpicos, só que não tinha 5 e 10, que eram as provas que eu corria anteriormente já na rua. Então, dentro da minha classe de deficiência, eu tive que mudar de prova. Como meu sonho maior era ir para os Jogos, eu optei diminuir, né, ir para o 800 e para o 1500 e acabei tendo que Porque não, é, readaptar não ia tudo. ter os 5 mil, 10 mil, né? Oi? Na época não iria ter os 5 mil metros e os 10 mil metros, né? Isso, que Só eram as os provas que eu 5 mil. estava correndo na época, né? Então a Uhum. gente teve que. Daí foi quando eu comecei a treinar com o Léo, daí a gente começou a focar no meio fundo. Teve o primeiro mundial até que eu participei, até tinha os 5 mil, mas depois eles acabaram também tiraram o 800 depois, ficou só o 1500 e agora só o 1500 e maratona que tem. Então acabou acontecendo isso, né? E graças a Deus deu certo, né? O meu primeiro campeonato mundial eu acabei indo em 3 provas, né? O 800, o 1500 e o 5000. Pude ser vice-campeão mundial em 2 delas, que foi o 1500 e o 5000 e bronze no 800, né? E foi assim ao longo dos anos, né? 2015 acabei em 2014, na verdade, estreiei na maratona, né? Fui quinto no ranking mundial da maratona, correndo 2:45 em estreia também, sem treino nenhum de maratona. Acabei ainda correndo 2:45 e no ano seguinte acabei sendo vice-campeão mundial de maratona, daí já com treino, tudo certinho. Daí já corri para 2:27 na maratona, né? E no mesmo ano também, depois no final do ano, voltei a correr 1500, sendo medalhista também de prata também, fazendo uma boa marca, né? E que me levou aí para os Jogos Paralímpicos do Rio, né? E daí depois no ano seguinte acabei sendo campeão mundial de maratona. Eu lembro muito bem, cara. Cara, na época eu nem tinha me ligado, né, que tava competindo aquele final de semana e eu tava assistindo. Eu lembro que até foi em Londres, né, Alex? O Acho que tu, 2017 é, ou 2015? Na verdade o Campeonato Mundial de Maratona sempre foi em Londres, tá? 2015 e sempre é lá. 2017. Isso. Ah, Porque em eles sempre fazem. 2017 eu tava. Eles sempre fazem dentro da Maratona de Londres. E na época eu não te acompanhava muito, cara, e eu nem sabia que tava competindo. Eu tava assistindo lá, tava com a Diva, e, cara, que sorte que tava com o celular pertinho, assim. Quando eu vi, daí pô, botou a câmera pra ti, tava assistindo na Sport TV, acho que era, não lembro onde. Aham. Ah, ele vem chegando, campeão mundial, aí o Alex Pires, pá, o Alex Pires, eu já filmei na hora, lembro. Pô, você, bah, cara, foi muito Sim. emocionante, cara. É Foi legal. que. Depois, o pessoal me mandou também vídeo, né? E Aham, sim. foto. Foi bem legal. E, bom, conta um pouco das
conquistas, né, Alex? E então, claro que, né, tu é um atleta profissional, né? Tu vive disso, digamos, né? Então, conforme tu foi tendo mais destaque, né, no âmbito mundial e Olimpíadas, então isso também te deu um suporte, né, para a galera, né, entender assim, como é que funciona a questão do atleta profissional hoje no Brasil, né? É através de bolsa atleta, é através de patrocínios privados, né? Como é que um atleta profissional se mantém, né? E muitas pessoas, né, iniciantes, ou os jovens, né? Eu penso em viver, ser um atleta profissional, por exemplo, né? Mas como funciona essa questão de tu se manter, né, competindo e vivendo do atletismo? Então, assim, cara, eu particularmente eu acho que dentro do Paralímpico é um pouco mais organizado em relação a alguns outros esportes na parte olímpica, né? Por exemplo, eu obtive, né, o meu primeiro patrocínio que me deu condição financeira de viver do esporte foi em 2013, depois das 3 medalhas que eu tive no Campeonato Mundial. Então, até ali, eu conciliava o meu trabalho para me manter dentro do esporte, né? Até um pouco antes disso, em torno de uns 6 a 8 meses, antes desse campeonato mundial, eu abri mão do meu emprego, né? E tinha um dinheiro guardado na minha poupança e tudo mais, e mais a rescisão, e resolvi apostar tudo em mim em 6 meses para mim ir para esse campeonato mundial. Então, tipo, pedi, né, as contas no meu trabalho para mim focar em 2 períodos e tudo mais e chegar forte para esse campeonato mundial. Graças a Deus deu certo. E aí foi quando eu entrei para o projeto de patrocínio do Comitê Paralímpico Brasileiro em parceria com a Loteria As Caixa, né, que é focado para atletas de alto rendimento e tudo mais. Então, depois do Campeonato Mundial de Lyon, eu entrei para o time Loterias Caixa, né, que me deu uma condição financeira relativamente boa para me manter dentro do esporte ao longo dos anos, né? E com isso depois veio o Bolsa Pódio e tudo mais, né? E daí sim aumentou ainda mais essa possibilidade na questão financeira. Claro que com o passar dos anos, né, os resultados eles têm que se manter, né? Então, tipo, é muito difícil, não é um negócio vitalício. Todo ano eu tenho que render para mim me manter dentro daquilo ali. No momento que eu não render, a tesourinha, né? Tem a tesourinha. Então, assim, e outra, o nível paralímpico hoje, a nível mundial, ele é muito alto, entendeu? Então, tipo assim, para ti se manter no top, por exemplo, principalmente no top 3, que é basicamente quem recebe esse tipo de bolsa e o tipo de patrocínio assim, hoje é muita gente. E com a crise que nos últimos anos a gente vem tendo no Brasil e dentro do esporte, cada vez mais está funilando mais, porque tem mais atletas bons chegando e tem pouco dinheiro, entendeu? Então, tipo, esse também foi um dos poréns que fizeram com que eu viesse para Praia Grande, porque me deu a possibilidade de entrar em outro projeto de patrocínio do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é em parceria com o Estado de São Paulo, que é uma secretaria para pessoas com deficiência aqui de São Paulo, de entrar no time São Paulo. Então, surgiu essa oportunidade, né? Me propuseram e eu acabei vindo por isso, porque no Rio Grande do Sul não tem nenhum projeto em relação parecido como esse, que dá esse suporte ao atleta lá. Então, acabei vindo para cá por conta disso, né? Então, graças a Deus, hoje eu consigo me manter do esporte, claro que, como eu falei, ano após ano tem essa possibilidade de redução e tudo mais, que nem agora, por conta da pandemia, foi feita uma redução para que esse dinheiro que vai para os atletas, uma parte, também ajude na questão da saúde, né, do estado aqui, né, de São Paulo e tudo. Então, a gente está vivendo da maneira com
com o que a gente pode, né? E trazendo agora a questão dos Jogos Olímpicos, né? Tóquio seria agora 2020, né? Tu tava com o índice, né? Tu iria participar, né? Tava se preparando para participar, né? Da maratona, né? E daí agora com esse adiamento, questão assim do treinamento, não sei se já saiu a data já para o ano que vem. Então, Como é que foi a essa data distância? basicamente é a mesma, né? É o mesmo É período mesmo? do ano, então não mudou nada. Então é que e tu acha que atrapalha assim um pouco a preparação, Alex? Ou digamos agora, digamos foi quase que um, né, tá vivendo um período de manutenção ali, né? Ou descanso Então, e cara, reinicia depois novamente. então, assim, na verdade, assim, claro que a gente não vai reiniciar nada porque, na verdade, o ciclo ele é de 4 anos, né? Então, tipo, a gente fez muita coisa ao longo desses últimos anos para dizer, vamos começar de novo. Mas, é claro, nesse período agora, a gente tem feito muito trabalho de manutenção, né? Mas, pela questão de tentar se manter saudável, né? Porque a gente sabe que essa doença ela não é um brinquedo, não é brincadeira. Então, assim, a gente tem que estar indo para a rua, né? Tá se expondo ao Sim. risco. É difícil correr de máscara, cara. Eu já tentei várias vezes, treinos mais leves eu consigo correr tranquilo, mas treino longo, tu tenta correr por um período e depois ou tu acaba deixando a performance de lado para insistir com a máscara, ou tu tira ela e vai para a questão de performance, né? Então, assim, agora, né, a gente conversou, né, eu e o Léo nesses últimos dias para tentar e colocar até pela questão mais motivacional, porque, cara, atleta, principalmente profissional, vive de performance, entendeu? O que me motiva a pegar e a treinar é treinar forte, entendeu? Esse negócio de ficar rodando todo dia, só fazendo rodagem, esse negócio não é para mim, entendeu? Eu gosto de ir para a pista, sentir a garganta secar, o ácido lático entranhar na musculatura, enfim, essas coisas assim, é isso que me motiva. Então, assim, claro, mesmo não tendo uma prova-alvo, né, só os jogos lá no ano que vem, que ainda tá marcado para o próximo ano, mas ainda não é certeza, né, que pode ser cancelado ou sei lá o que eles vão fazer, né? Eles falam que se não for ano que vem vai ter que ser cancelado, mas é uma coisa lá para o ano que vem. A gente vem tentando buscar formas de se manter, né, saudável e também motivado, porque a gente sabe que para se manter saudável tu precisa estar motivado também. No momento que tu começa a ter um pouco de desgosto em relação àquilo que está praticando, né, tu acaba gerando um estresse desnecessário, né, no organismo que pode te acabar levando à lesão. Então, isso a gente não quer nesse momento, né? Aqui em São Paulo, principalmente aí no sul, né, eles tinham liberado um pouco, principalmente em Porto Alegre, lá a pista lá, depois fechou de novo, mas aqui tá fechado até hoje, então tá bem complicado mesmo de treinar específico, né? Eu achei um lugarzinho aqui na Praia Grande, tem uma praça aqui que tem meio que uma voltinha de asfalto de 600 metros, que é duas retas de 300 e umas curvinhas curtas, né? Mas estou acordando cedo para treinar também, então tomando todas as medidas necessárias, né? Num período ali tive que gastar um dinheiro que nem podia ter gasto com esteira, né? Que acabou, né? Agora tive que devolver, tô tendo que ir para a rua também de tarde, então não tenho que fazer, vou ter Uhum. que me sacrificar, mas faz parte do jogo, né? Eu acredito que os jogos do jeito que a gente está na atual situação, eu acho que foi o mais acertado para o ano que vem, né? Claro que a gente não sabe quando isso vai passar, né? Porque até na Europa as competições já estão voltando e a gente aqui nem sabe quando isso vai acontecer. Então, alguns atletas eles vão Sim. ter um pouco mais de vantagem em relação a outros em questão de tempo preparatório,
né? Mas, cara, eu não sei, eu acho que assim, ah, eu não estou pensando muito nisso agora, né? Até porque senão eu acabo ficando estressado e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, eu vou deixar para pensar nisso a partir de dezembro, janeiro, né? Vou tentar me manter treinando até lá para chegar o melhor possível, para que se chegar lá em janeiro e tiver tudo normalizado, a gente possa treinar forte, né? E não perder muito Sim. tempo e chegar forte nos jogos. Ah, vamos tentar trazer algumas curiosidades, né? A questão um pouco assim, dos treinos. Não falar nada específico, assim, só mais algo mais amplo, assim, para a galera entender, né? Muita gente que está iniciando, né? Que corre há pouco tempo, né? Hoje, então, atualmente, né? Tu treina para maratona, né? E às Isso, vezes tu fala 2 períodos, né? 2 períodos é quando treina 2 turnos, né, Alex? De isso, manhã é. e à tarde. E à tarde. E quantos períodos por semana tu faz, né? Quantos treinos por semana e é uma média semanal, assim, de quilômetros? Sempre é uma curiosidade das pessoas, né? Ah, quantos quilômetros, né? Fulano E, faz, assim. então, na verdade, assim, a questão de média semanal, ela varia bastante de acordo com o objetivo, né? Por exemplo, agora, tá? Que a gente está treinando dessa forma. Tem dado uma média de 100 a 110 quilômetros por semana, às vezes dá um pouquinho menos, ali uns 90, mas é basicamente isso. Quando eu treinava para meio fundo e que me dava condição de correr até meia maratona, eu fazia de 130 a 150 mais ou menos por semana, né? Para maratona já é Por mais semana. por Por semana, semana. né? Para maratona já é mais, né? A gente já cheguei a fazer 160, né? Mas a média basicamente era 180, né? Já cheguei a fazer em 2016 para a maratona de Barcelona, eu cheguei a fazer em uma semana eu cheguei a fazer 210 quilômetros. Então, mas a média semanal de preparação para maratona varia ali de 180 quilômetros, né? Com isso, né, com essa carga alta aí semanal, treina 7 dias na semana. Claro que tem dias ali que são os treinos mais regenerativos, né, que são aqueles treinos que a gente diz que é um descanso ativo que a gente chama, né? Que Ah, tem o objetivo de ajudar na recuperação dos treinos mais intensos, né? Que geralmente são os dias que eu acabo treinando um turno só, por exemplo, que nem geralmente esse período regenerativo, né? Geralmente um turninho é na segunda, daí tu faz tiro na terça de manhã, de tarde um regenerativo. Então vai indo assim, né? Sempre. e, Pode e o falar. regenerativo, Alex, é um ritmo leve, né? Isso o Então, regenerativo é um tu ritmo também conforme. faz treinos no decorrer da semana em um ritmo leve, né? Porque, né, precisa Isso recuperar, né? o importante assim em relação a isso é saber, que eu sempre digo, é saber treinar, né? Já treinei com muito atleta e muitos deles que a gente, até os próprios treinadores deles, né? Às vezes por ir para convocação e tudo mais, então treinar às vezes junto a alguns treinos. Às vezes o próprio treinador deles falavam que chamam de leão de treino, porque o cara gastava tudo no treino, chegava na competição não corria nada, entendeu? Porque estava cansado, queria correr todo dia forte e às vezes não é o ideal, né? Tem dias que tu tem que ir e dar o teu máximo, tem dias que tu tem que fazer o regenerativo, treinar leve, né? Até porque para prevenir, te ajudar na recuperação e prevenir de lesão, porque uma hora, se tu não Sim. cuidar, vai estourar, não tem jeito. Espero que tenha alguns alunos meus assistindo aí, aqueles alunos lá que não gostam de fazer um ritmo leve. Ó, um atleta profissional aí, ótimas marcas, e ele também treina leve, né, Alex? Também no dia tem que, né? A gente não é uma máquina, né? Com Então, certeza. isso, né? Hoje tu vive disso, consegue também, às vezes, ter um descanso maior, né? Mas tu imagina uma rotina de um atleta amador, Não, cara, né? Então, que também conseguiu um trabalho. eu sei bem isso porque, tipo, 4 anos da minha vida foi assim, entendeu?
trabalhando 8 horas por dia e treinando um período. Isso aí fazia exatamente isso também, entende? Fazia isso, chegava, achava que todo dia tinha que dar um máximo, entendeu? Mas o principal é saber treinar. Dia que tem que treinar forte, treinar forte. Dia que tem que treinar fraco, treinar fraco. Sim, é isso aí. Às Última pergunta aqui. Pode falar. Pode concluir aí, Alex. Então, às vezes, até um pouco em relação a esse assunto, é complicado porque às vezes quando tu treina em grupo, tu pensa que, tu tá treinando um grupo e às vezes o teu companheiro de treino, ele tá um pouco mais condicionado do que tu, só que tu não quer pegar e ficar para trás, entendeu? Só que, cara, eu particularmente, assim, claro que tem dias que tu tem que ir até mesmo para te pegar e te motivar um pouco mais, mas não sempre. Então, assim, não tem nada de ruim ou é vergonha ficar para trás, não. Muitas vezes a gurizada, tipo, nós saía para rodar um 10 que era para rodar para 40 minutos, principalmente em convocação que era para rodar para 40 minutos. Os caras começavam a andar 3,50, 3,45, daqui a pouco tava 3,30, 3,20, eu deixava os caras aí, entendeu? Porque não adiantou nada. Hoje, se tu pegar, cara, olhar os resultados, comparar, cara, os caras em competição sempre rendia mais. Então não adianta nada tu treinar todo dia forte, entendeu? Tem que saber treinar. Exatamente. Vou fazer a minha última pergunta aqui. Daí a gente deixa em aberto ali para a galera se a gente tiver uma dúvida ali, uma pergunta para ti, tá? Então, Alex, a última pergunta. Um sonho. Cara, eu acho que o maior sonho, né, de todo atleta é ser campeão paralímpico, né? Em 2016 esse sonho ele foi meio que adiado, né? Quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe que a gente vinha ao longo dos anos anteriores aos Jogos do Rio 2016, que a gente vinha numa sequência muito boa de resultados, né? Sendo top 1 do mundo num ano, sendo top 2 no mundo em outro ano. Então, sempre nos 4 anos que antecederam os Jogos, eu sempre tive ali primeiro ou segundo, às vezes teve um ano que eu fui terceiro, mas foi um ano só. Então, acabou, né, como qualquer atleta, por isso que é importante às vezes treinar certo, porque por mais que às vezes tu treine, às vezes acaba acontecendo coisas que não estão previstas, né? Em 2016 acabei abandonando a prova no quilômetro 25, então o sonho foi adiado, então o meu maior sonho é esse, ser campeão paralímpico, né? E a gente está na luta aí para tornar realidade aí em 2021 no Japão. Show de bola. Deixa eu ver uma pergunta que eu tinha visto antes. Questão ali, né? Então sobre ali, né, a deficiência ali o pelo um pouco mais curto, né? Perguntaram se tu sente dor ali, alguma coisa assim, algum desconforto. Não. E tu nasceu com ele, né, Alex? Nasceu, né, com essa deficiência no braço, né? Então, eu não sinto dor, né? Ao longo da minha vida já estou bem adaptado. Na verdade, a questão, assim, em relação a isso, de quando que aconteceu, se eu nasci, enfim, cara, sinceramente, a gente não sabe exatamente. Eu comecei a tratar, né, até mesmo antes de se tornar atleta, comecei a tratar essa questão da deficiência a partir dos meus 8 anos de idade. Então, até os 8 anos, eu não me lembro se eu já tinha deficiência, enfim. O que eu me lembro é assim, que um dia eu fui tomar banho, né, e eu não consegui tirar uma camiseta que estava um pouco apertada, porque assim, eu tenho algumas limitações de movimento, né, ele é encurtado, ele não é só encurtado, a rotação do meu braço ele é invertido em relação ao direito. Todos os movimentos que a gente tem normais do braço em relação, por exemplo, para frente, para trás, no meu braço esquerdo ele é o inverso. Então, tipo, o que acabou acontecendo, tá? Provavelmente eu tenha fraturado o ombro na região de crescimento em algum momento da minha vida e eu não senti dor, que isso é o mais provável que tenha acontecido que os médicos falaram. E girou a parte de crescimento, que é aqui em cima, né,
na parte aqui do ombro, ela quebrou, girou e calcificou de novo. Então, tipo, com isso, com essa rotação, os movimentos se inverteram. Tipo, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade, às vezes até eu brinco com alguns amigos e tudo mais, porque eu consigo fazer coisas que muita gente, que tem gente que não consegue fazer. Por exemplo, ó, com o braço direito a gente ergue assim. Agora eu quero ver quem consegue fazer assim. Botar a mão na nuca desse jeito, entendeu? Coçar a nuca. Entende? Com o direito pode tentar, ó, eu não consigo com o direito. Não, né? Então, assim, então acabou invertendo tudo isso, entende? Então, mas graças a Deus eu não sinto dor, né? Daí, como quebrou a parte de crescimento, ele parou de crescer também. Então, fora a questão do tamanho, tem a questão de rotação. Por isso que eu não consigo fazer o ângulo de 90 graus com o braço esquerdo por conta dessa rotação, porque ela é inversa. Entende? Então, e aí Consegue acaba mais me uma prejudicando. vez dobrada aqui, né? Isso, eu não consigo fazer isso com o esquerdo e por isso que acaba também me prejudicando um pouco na questão da corrida, né? Sim. Aqui, deixa eu ver aqui. A galera, se tiver alguma pergunta, pessoal, manda ver aí. Então, eu vi umas duas aqui pedindo para mim falar minhas melhores marcas. Todo corredor gosta de saber isso, né, É. Alex? As melhores marcas aí. Então vamos lá. 800 a maratona, então, Alex. Manda Então ver aí. vamos lá, então. 800 metros, tá? 1,56. 1.500 metros, 3,53. 3.000 metros, tá? Rasos, 8,30. 5.000, 14,59. 10.000, 31,54. Meia maratona, 1:10, né? E a maratona, 2:26, 44. Essas aí são as marcas aí. Bem fraquinho, né, Alex? Tá louco. Muito bom, muito bom. Vou ver aqui, se não ficou nenhuma pergunta pra trás. A galera aí prestigiando, né? Alex, se quiser comentar, né? Tá promovendo uma rifa, né? Uma rifa online. Como é que funciona lá? Então, Quer na saber verdade, quem quiser participar aí? então, a rifa, na verdade, o sorteio dela, né, vai ser dia 20/7, então falta poucos dias para acontecer. Na verdade, vão ser dois sorteios, tá? Vai ser um pela rifa, né, que eu vou estar sorteando na rifa uma pistola de liberação miofacial da Xiaomi, né, e o outro prêmio é uma regata, né, que eu utilizei aí nas minhas principais conquistas, né, e títulos da Nike, né, da seleção brasileira. Como é que vai funcionar, tá? Dia 20 vai ser o sorteio da rifa, então vai ser o sorteio da pistola de liberação miofacial. Depois disso, o custo da rifa ela é R$10, tá? É uma rifa online, então quem quiser participar depois pode me mandar mensagem por direct, tá? Que eu mando o link da rifa, tá? Pode comprar quantos números quiser, né? Quanto mais comprar, maior a chance de ganhar também. E um dia depois eu vou estar sorteando a regata também para os participantes da rifa. Então, assim, eu vou pegar todos os números que foram vendidos da rifa, vou imprimir, vou fazer um sorteio de forma manual e uma live no meu Instagram. Então, lembrando, né, são dois sorteios distintos, diferentes, que provavelmente possa ser de ganhadores diferentes. Não, uma coisa, eu vou usar os números da rifa para o outro sorteio, mas elas não são vinculadas, tá? Então, para aumentar, na verdade, eu fiz esse sorteio extra da regata porque muita gente me pede, né, querendo comprar e tudo mais, e, cara, até hoje ninguém chegou num valor que eu acho que vale a pena vender a regata. Então, como todo mundo pede, querendo comprar, eu achei uma forma de pegar e
e acabar beneficiando, né, alguma das pessoas que tá me ajudando comprando a rifa com esse prêmio também, né? Porque é uma forma também de reconhecimento como é assim como foi para mim ao longo da minha trajetória, cara. Qual é o atleta que não pensa em ir para uma seleção brasileira e vestir um uniforme desse, né? Até mesmo quando tipo, às vezes de não ir para uma convocação, mas querer tanto uma regata desse nível, né? Desse porte. Eu mesmo, antes mesmo de ser atleta, eu queria ter uma regata dessa. Eu não imaginava que eu ia para uma competição e eu iria ganhar ela, entendeu? Então, assim, eu achei uma forma de retribuir, né? Eu tinha algumas outras que eu tinha uma outra igual a essa que eu tô sorteando e tinha uma outra do meu Mundial de 2013, né? Inteiraça também, porque eu uso muito pouco elas, eu até iria, algumas delas eu iria fazer moldura para guardar em casa, mas por conta dessa crise aí tive que vender, né? Teve um amigo aí do Rio Grande do Sul, acabou comprando as outras duas aí para um preço que eu achei satisfatório vender, né? E daí acabou agora só sobrando essa mesmo do sorteio. Então é uma grande oportunidade para quem quer, quem sonha em ter uma regata dessas, né? E também concorrer também à pistola, né? Então são dois prêmios que hoje o custo deles, se tu for colocar na ponta do lápis aí, vai dar em torno aí de uns 2.000 e meio em prêmio, né? E às vezes tu vai pagar R$ 10 aí de um número, ou 20. Se tiver sorte ali, né? Se tiver sorte, né? Hoje, cara, eu vou ser bem sincero, uma regata dessas aqui, tá? Com a história, pelo fato de ter sido aí medalhista e tudo mais, né? São 6 medalhas em campeonatos mundiais, um Jogos Paralímpicos. Cara, por menos de 2.500 eu não venderia, entendeu? Então, tipo assim, é uma oportunidade única de vender, de ter ela por menos disso. Deve doer um pouquinho, né, Alex? Não deve ser fácil, mas, né? Então, Faz cara, parte assim, no ponto que tipo me fez vender ela, né? Pela vender ela a ponto disso. A questão do sonho de Tóquio 2020, né? Quando surgiu a possibilidade que nem eu tive essa redução de patrocínio que poderia me prejudicar em questão de preparação, cara, eu prefiro perder a regata e focar no que é o meu sonho. Como a gente falou ali, meu sonho é ser campeão paralímpico. Então, estou fazendo tudo possível para atingir esse sonho, entendeu? Então, eu acho que valeu a pena. Com certeza. Ali perguntaram, Alex, né, qual a sua idade e você deve competir profissionalmente até que idade? Então, esse ano eu fiz 30 anos, né? Tô com 30 anos, já não sou mais nenhum guri. Mas, cara, eu acredito que depois desse ciclo aí de Tóquio, né? Eu particularmente, isso é uma questão pessoal minha, né? Isso só vou saber exatamente mais lá na frente, mas é uma questão pessoal minha. Eu acredito que mais uns 2 ciclos, então que vai ser quando eu tiver uns 38 anos de idade. Claro que eu tenho um amigo que é um grande exemplo de superação e tudo mais, e foi campeão paralímpico, e é brasileiro, e é da minha classe, que é um grande espelho para mim, que é o Tito Senna. O cara, ele foi campeão paralímpico em Londres em 2012, correndo 2 horas e 30 com 45 anos de idade. Entendeu? Então, tipo assim, a minha expectativa é até os 38. Depois eu vou levando da maneira que der, entendeu? Se eu ver que dá para ir mais um ano, eu vou mais um ano e vou levando até chegar, Cara, sabe? tranquilamente, né, Alex? Hoje em dia o cara vê, né, os atletas mais... Até o próprio Kipchoge, né, ele tá com 36 ou 37 anos, se não me engano. E olha, né, que
olha o que ele corre, cara, tranquilamente, cara, ele vai chegar ali 40 ou até passar, se ele quiser, cara, ele vai estar correndo em alto rendimento. Cara, é que assim, a questão ela é muito, por exemplo, na maratona, principalmente em questão de nível competitivo para Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tá? Não digo nem em questão de performance pro ano, porque a gente sabe muito bem que tem uma grande diferença entre tu pegar e, por exemplo, ele 2:01 na maratona, tudo mais, ou 1:59, tudo mais. Mas o cara não vai correr isso numa Olimpíada, entendeu? Então a gente sabe que para Jogos Olímpicos, imagina, no Rio ele correu, se eu não estou enganado, ele correu 2:08. Para um cara que na época corria para 2:04, 2:05 ou 2:03, cara, são 5 minutos de diferença. Tanto que ele passeou naquela prova, os caras não. Na hora que ele quis sair dos caras, ele saiu, entendeu? E é o que ele faz aí até hoje nessas outras provas. Então, assim, a gente sabe que para Jogos Olímpicos o que interessa é medalha. Então, assim, maratona é experiência. Eu sei muito Estratégia. bem disso. Eu já, tipo assim, eu já ganhei prova, eu já perdi prova, assim, eu já ganhei prova, assim, né? 2015, quando eu fui medalhista de prata. Por inexperiência, eu acabei sendo medalhista de prata, por inexperiência, porque eu tinha a possibilidade de já ter sido campeão mundial lá. Né? Acabei achando que o cara aí estava dando fartlek por não conhecer meu primeiro ano na distância, tinha informações desse meu amigo que foi campeão em Londres, de ter competido contra esse atleta já, e o cara fazer isso constantemente em vários anos. Naquele ano ele resolveu fazer diferente e eu achei que ele ia fazer a mesma coisa e perdi. Quando eu vi que eu não ia, que eu não estava tirando que eu não estava chegando no cara, eu comecei a dar mais forte, mas já era tarde. Fui medalhista de prata. Em 2017, quando eu fui campeão mundial, eu entrei o ano treinando 3 meses com dor o tempo inteiro no meu tendão de Aquiles. Cara, eu só pensava o seguinte: treinei bem, tá? Mas com a limitação da dor. No sábado anterior à prova, eu só, a única coisa que eu pedi era que assim, ó, que no dia da prova não me desse dor. Cara, foi para te ver como às vezes a questão de ter fé e a parte mental ela é fundamental, principalmente em provas de longa distância. Domingo eu acordei sem dor, entendeu? E fui e corri 2:28 e fui campeão mundial, entendeu? Então, tipo, muito também correndo pela experiência, né? Então, já aconteceu agora nessa última que eu fiz o índice também. O Léo sabe bem que a gente também na parte final da preparação treinei machucado e tudo mais e fui para a prova e fiz o índice. Então, assim, muito na experiência. Então, cara, eu acho que assim, depois, mais para o final da minha carreira, eu já vou ter uma bagagem muito maior que eu vou poder pegar e estar aí correndo mais também na experiência, né, do que Nos propriamente. atalhos, né, Alex? Mas só Cara, nos atalhos, digamos assim, né? O cara tu tem brinca, que, né? tu Mesmo tem que jogador de saber, futebol, nos tu tem, atalhos. tu tem que saber, que nem eu falei anteriormente, tu tem que saber treinar para que também no dia da prova tu saiba, né, saber o que fazer, né? Um Sim. ponto muito importante é a parte mental, psicológica. Porque no momento que tu começa a trazer coisas negativas, começar a pensar negativo, é lógico que a musculatura vai sentir, teu organismo vai sentir, o rendimento vai cair. Isso é fato. No momento que tu começa a pegar e aceitar um pouco e começar a pensar coisas positivas, por mais que a situação ela é adversa, às vezes a parte mental te ajuda bastante com isso e tu consegue de alguma maneira retardar às vezes a queda de performance e com isso tu acaba tendo êxito na corrida. Então, eu acho que esses são os Aquela pontos clássica, fundamentais. né, Alex? Aquela clássica é com os corredores de rústica, né? Chega lá no dia, pá, tô meio fadigado, com as pernas meio fadigadas. Já vai Então, pensando e falando, tô meio pesado hoje, no aquecimento ali, né? Tô meio sim. pesado. Sempre tem, né? Mas fazer o É. quê? Aham. Ô, Alex, tá acabando o tempo aí, então. Eu não sei se teria talvez alguma mensagem para deixar aí para as pessoas que querem começar a correr, né? Tem muitas pessoas que estão assistindo aí que querem iniciar ou já correm, né? E
essa questão, às vezes, de evoluir, né? Ah, às vezes a dificuldade em evoluir, né? Mas pela questão também né, de ter que se dedicar, né? E querer muito, né, uma coisa, né? Que poderia falar para essas pessoas. Então, primeiro de tudo, tá? Não existe atalho, não tem fórmula secreta, 28 segundos, Alex. não tem nada disso. Então, assim, o principal é foco e determinação. O resto é balela. Fato. É isso aí. Obrigadão pela participação, Alex. Valeu, Com certeza a galera gostou aí. muito aí. Então, quem não te segue, né? Começa a seguir lá, pega ali em Me segue meu Instagram, manda um direct. Da Riva, manda direct. Né? Isso aí. Isso aí.